Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet. Hoje nós vamos falar sobre direitos dos trabalhadores, convenção coletiva dos comerciários e outros assuntos aqui com o Dr. Maximiliano Garcês, da Garcês Advocacia, que assessora aí o nosso sindicato, o Secor, em vários aspectos da vida jurídica do trabalhador. Olá, Dr. Max, tudo bem? Tudo ótimo, Jefferson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, aí, com toda essa equipe competente da TV Secor. E é um prazer estar conversando aqui com os trabalhadores e trabalhadoras da área do comércio aí de Osasco. Aí. Obrigado pelo convite do Secor e de vocês. Aí. Dr. Marcos, nós que agradecemos aí, senhor reservar um espacinho da sua agenda, que a gente sabe que é corrida, uma hora está em Brasília, outra hora está em Curitiba, às vezes vem para São Paulo, assessora vários sindicatos, movimentos sociais aí no dia a dia. Mas vamos falar já sobre a campanha salarial do Secor. O Secor está em plena campanha salarial, apresentou aí já a pauta de reivindicações para o setor patronal. Eu queria que o doutor, que é especialista no assunto, explicasse para a gente um pouquinho qual é a importância da campanha salarial e dela resultar na renovação da convenção coletiva de trabalho. Ótimo. Ótima pergunta, Jefferson. Olha, a gente sabe que no Brasil existem as garantias legais, né? Um piso mínimo, que é o piso da CLT. Agora os sindicatos lutam para conseguir avanços para cada categoria. Daí depende da força de cada entidade sindical e da mobilização da categoria. Felizmente, aqui em Osasco, a gente tem uma entidade sindical que é forte, que é competente, é aguerrida, o Secor, e eles têm conseguido vários benefícios para a categoria, né? Aumentos reais, garantias envolvendo saúde, segurança, uma série de questões. E é fundamental que haja atuação do sindicato e também a atuação da categoria, que dê respaldo à entidade, né, que pressione os empregadores, participe das assembleias, se mobilize, se envolva na luta sindical. Os benefícios que a categoria tem conseguido historicamente são resultado da luta de todo mundo. E esse momento da campanha salarial é fundamental, momento para manter a pressão sobre os empregadores e conseguir um bom resultado na negociação. Mas a campanha salarial não é só reajuste, né? Não é só saber o índice, tem várias outras questões que envolvem essa negociação até resultar numa convenção coletiva. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E os benefícios que a categoria tem, né, elas não estão garantidas para sempre, depende de renovação, né, da convenção coletiva. E para isso você precisa construir uma correlação de forças que é favorável aos trabalhadores. Então o trabalhador que não se filia ao sindicato, que não quer participar, que não quer contribuir das várias maneiras possíveis, ele prejudica toda a categoria e também a si mesmo, porque aumenta a força do empregador de tentar retroceder. E a luta do Secor aí é que direito se amplia, não se reduz, sempre tentar avançar. E a gente tem condições de fazer isso e depende dos comerciários e das comerciárias de apoiarem sua entidade sindical e se mobilizarem o ano inteiro e especialmente nessa época importante. Fica aí o recado para o comerciário, para a comerciária, acompanhar, participar do seu sindicato, buscar aí, se sindicalizar e acompanhar através do site do Secor, que é secor.org.br, através do boletim, né, do sindicato, dos boletins distribuídos nas portas das empresas, acompanhar o que está acontecendo e participar das assembleias, das reuniões, para apoiar o seu sindicato, dar força para o sindicato, para arrancar melhores benefícios, arrancar também um índice maior de reposição, né, no final das contas, porque o trabalhador fica muito preocupado com isso. Mas e qual vai ser o índice? Tem outros benefícios que que fazem parte da negociação coletiva. Agora, explica um pouquinho para o trabalhador, doutor. Assim, muita gente confunde campanha salarial com dissídio, né, o acordo com dissídio. Qual é que é a diferença de uma coisa e de outra, doutor? Ótimo. Bom, Jefferson, é o seguinte. Existe acordo coletivo, convenção coletiva e dissídio coletivo. Acordo coletivo é a negociação entre o sindicato de trabalhadores diretamente com a empresa. Convenção coletiva é entre o sindicato de trabalhadores e o sindicato patronal, abrangendo todas as empresas do setor. E quando não é possível chegar a uma composição, né, daí existe a possibilidade do dissídio coletivo, que é levar para o Tribunal Regional do Trabalho essa discussão. Isso hoje diminuiu bastante a utilização do dissídio coletivo, porque desde a emenda constitucional 45,
é necessária a concordância do sindicato patronal de trabalhadores para levar para o TRT. Né? Antes, se não chegasse uma composição, ia até o TRT. Hoje esse caminho é menos frequente. Então, o que em geral existe é a convenção coletiva. Alguns sindicatos firmam convenção coletiva com o sindicato patronal e com algumas empresas fazem também um acordo coletivo, tentar avançar um pouquinho mais. Né? No caso a caso, vai discutir individualmente com as empresas onde a brecha melhora um pouco o acordo. Né? Exatamente. E tem setores que existe uma empresa só, né? Setores de monopólios, Sabesp, por exemplo. Daí é um acordo coletivo dos sindicatos trabalhadores com a Sabesp, CEMIG, Copel, essas empresas aí que têm um monopólio em algum setor. Não é o caso nos comerciários, né? Não, são várias empresas. Agora, uma vez firmada a convenção coletiva, imaginando que a empresa está descumprindo os acordos, as cláusulas da convenção coletiva, que mecanismos o trabalhador tem para denunciar isso, para reverter essa situação, doutor? Bom, o trabalhador tem vários mecanismos, né? O mais tradicional, infelizmente, é procurar os seus direitos quando o trabalhador sai da empresa. Isso é ruim porque, primeiro, pela demora da ação trabalhista e da prescrição. Você trabalha 10 anos numa empresa, a empresa descumpriu os direitos trabalhistas. Você entra com uma ação trabalhista, pode reclamar só os últimos 5 anos. Tem uma garantia da impunidade. Então, acho que o importante na luta aí, cotidiana é tentar regularizar imediatamente. Daí está a importância da entidade sindical. Várias ações, inclusive coletivas, que nós ajuizamos para o SECOR, foram fruto de denúncias de trabalhadores, que foram lá e, às vezes até de maneira anônima, para evitar a represália, disseram, olha, pessoal do sindicato, tal empresa não está cumprindo tal questão, né? E essa pressão é importantíssima. Né? Eu tenho uma historinha que eu escutei aí sobre um empresário muito malvado que recentemente ele faleceu. Ele faleceu e foi para o inferno. Chegando lá no inferno, ele já ficou amigo do diabo. Daí o diabo foi levá-lo para conhecer o espaço favorito do diabo no inferno, que era um salão gigantesco cheio de relógios. E o diabo explicou, olha, cada país tem seu reloginho aqui. E cada vez que um direito trabalhista é violado, o reloginho vai se mexendo. O empresário adorou aquilo. Tem vários empresários corretos, esse não era um deles. Ele adorou aquilo, falou, eu adoro ver direito trabalhista violado. E perguntou, mas cadê o relógio do Brasil? O diabo, olha, você sabe que aqui faz um calor infernal, né? Então eu peguei o relógio e levei para o meu quarto, que eu estou usando como ventilador. Essa é a nossa luta, a luta do SECOR e das unidades sindicais. Fazer com que esse relógio vá mais devagar, fazer com que os direitos trabalhistas sejam cumpridos. Né? Pois é, essa questão do respeito aos direitos trabalhistas, neste momento em especial, ela vive um período de efervescência, né? de preocupação constante. Nós temos, falávamos nos bastidores antes de começar aqui o programa, há um processo de investida neste Congresso Nacional contra os direitos trabalhistas, não é isso, doutor? Eu confesso que eu ando um pouquinho angustiado, Jefferson. E no nosso escritório nós damos consultoria ao movimento sindical no Congresso, na Câmara e no Senado, e eu nunca vi um período de tanta vontade dos setores mais retrógrados de tentar retirar direitos dos trabalhadores. Isso a gente vê semanalmente. Né? Anos atrás, a gente tinha alguns projetos para avançar, outros para retroceder, ganhava um pouco, perdia um pouco, mas agora é só pauta defensiva. Eles estão vindo na jugular, aproveitando esse momento aí de fragilidade, um pouco de movimentos populares e do aumento dos empresários na Câmara e diminuição do número de trabalhadores que vieram de sindicatos. E estão tentando uma pauta assustadora. Querem reduzir a idade mínima para trabalhar, passando de 16 para 14 anos, tirando a juventude brasileira da escola para acidentar no trabalho. Faz sentido uma mudança dessa num país em que assim, você tem saturação de oferta de mão de obra já em alguns setores, você tem necessidade de qualificar outra mão de obra. Faz sentido reduzir a idade mínima para o trabalho com essa visão romântica de que, porque muitos argumentam assim, eu com 12 anos já trabalhava, ajudava, me formei trabalhando com 12, 10, 13, 14 anos. Para quê? Né? Se o mundo inteiro trabalha no sentido contrário, de dar mais chance de estudar, de melhorar a formação, faz sentido isso? Não faz sentido, isso não interessa nem os empresários. Os empresários reclamam que querem uma mão de obra mais qualificada.
né? E o mundo inteiro tentando avançar para a escola pública integral, né? Que o período que as crianças vão na escola no Brasil é muito pouco, 4, 5 horas é pouco para padrão internacional. E você, como é que a criança vai estudar o dia inteiro e vai trabalhar ainda também, né? E isso eu acho que é uma questão de classe também, que os ricos sabem que os filhos deles não vão estar trabalhando com 14 anos. Seria só os filhos dos pobres, mais pobres, que né? ficariam excluídos dos melhores empregos das universidades, né? E isso até teve um debate no Congresso, até empresários vieram dizer, olha, nem a gente concorda com isso, que é uma coisa tão retrógrada, tão atrasada. A gente quer construir um país avançado, com pessoas que estudaram muito, com formação, com igualdade de oportunidade. Isso é uma das coisas absurdas que a gente tem visto. Semana passada queriam votar um projeto que tornava crime você obstruir vias públicas, exatamente para tentar impedir o direito de manifestação dos trabalhadores. A redução da maioridade penal, que é um atraso, esse projeto de lei da terceirização, que a gente já fez um programa bem legal contigo aqui, exatamente sobre isso, que é um outro ataque aos trabalhadores. Olha, a gente tem que ficar muito atento e o trabalhador tem que, em 2018, na próxima eleição, ajudar a formar um Congresso melhor. Você é trabalhador, vote um trabalhador, não importa o partido que seja, mas vote alguém que vai te defender, que te representa. Você coloca pessoas conservadoras, empresários, dá nisso, né? Mas essa é uma tecla que a gente bate bastante aqui, está aqui nos bastidores, aqui escondidinho, está o nosso diretor de comunicação, o Arruda, que não me deixa falar sozinho. A gente insiste bastante a respeito disso. O trabalhador tem que votar em pessoas que representem a sua opinião. Os empresários já descobriram isso, já tomaram posições no Congresso Nacional, e aí a gente está vendo aí esse embate duro, né, da classe trabalhadora com segmentos retrógrados da sociedade, segmentos, e não são assim dos segmentos mais avançados do empresariado, não, são opiniões até caricatas, né, de tão retrógradas em alguns aspectos. Mas eu queria lembrar o trabalhador que está nos assistindo, a trabalhadora, que você pode interagir aqui conosco, mandar perguntas para o Dr. Max, para a gente colocar aqui ao vivo no ar, através do WhatsApp da TV, que é o 95893 5075, 95893 5075. E você pode mandar também sua mensagem através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br, tvosasco.com.br. Entra lá, deixa sua mensagem, a gente coloca aqui ao vivo no programa. Agora, falando ainda em direitos dos trabalhadores, recentemente o governo apresentou o programa de proteção ao emprego. Neste momento, nesse cenário conturbado, ele é uma solução, uma coisa, ou algo que precisa ser lapidado para ser implantado, doutor? Olha, eu confesso que eu acho que até em tese o programa tem aspectos positivos, né? E permite aí que a empresa evite demitir e consiga uma solução intermediária durante algum tempo. Agora, o que me preocupa são duas coisas. Primeiro, que é uma medida provisória que vai ser votada pelo Congresso Nacional, já tem uma série de medidas que querem desvirtuar o programa e aproveitar isso para retirar direitos trabalhistas. Esse contexto que a gente estava falando agora há pouquinho, a gente sabe que os trabalhadores estão fragilizados. Votar isso nessa Câmara dos Deputados, comandada pelo deputado Eduardo Cunha, que tem violado o regimento e tem manipulado as votações para beneficiar os empresários mais atrasados, é preocupante, né? Como entrou e como vai sair o PPE, minha preocupação. E segunda, é que seja desvirtuado o programa para empresas que não necessariamente precisem disso, que queiram utilizar isso para reduzir salários, né? Especialmente em locais que não tenham sindicatos fortes, que o PPE é amarrado. A empresa só pode fazer isso se tiver concordância com o sindicato. Aqui em Osasco, está aqui o companheiro Arruda, aqui que está nos assistindo, aqui ao lado, que confirma isso. A gente tem o Secor e várias entidades sindicais históricas e fortes aqui em Osasco. A gente sabe que tem alguns locais, às vezes locais mais distantes do país, que não tem sindicatos tão fortes, né? O medo que isso vai ser desvirtuado com sindicatos que aceitem fazer sem contrapartida, sem necessidade adequada, né? Porque é uma redução grande, né? Até 30% do salário é reduzido, depois tem uma complementação do governo, que é até 15% do salário, mas com um teto de contribuição do governo de no máximo R$900, né? Mas na essência é uma boa ideia, porque assim, diminui o impacto sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, a arrecadação do governo e consegue garantir o emprego aí por algum tempo, né?
Em períodos aí que tem uma certa retração econômica, né, eu acho que pode ser algo benéfico, desde que seja feito com todo o controle possível, que não seja precarizada a maneira como ele veio pelo Congresso Nacional e que na regulamentação seja restrita a possibilidade de uso dela, com muito rigor. Isso que me preocupa. Ok. Dr. Marcos, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor. Hoje nós conversamos aqui com o Dr. Maximiliano Garcês, da Garcês Advocacia, que assessora aí o Secor e vários outros sindicatos nas lutas dos trabalhadores no campo jurídico. O Dr. Max falava para a gente aqui a respeito do plano de proteção ao emprego, da garantia a alguns direitos constitucionais dos trabalhadores. Mas eu vou aproveitar o gancho, doutor Max, perguntar, está circulando de novo na internet aquela informação de que o 13º está em vias de cair. De vez em quando fala dos 40% do fundo de garantia. O que tem de verdade nesses boatos, doutor Max? Olha, felizmente não tem nada de verdade. Eu acho que não passa uns 3 meses sem eu ter que mandar um e-mail para alguma entidade sindical que a gente assessora ou algum colega no WhatsApp explicando que, olha, isso é mentira, né? Tem até uma listinha dos deputados que teriam aprovado isso, sabe? E o pessoal preocupado. Algumas dizem que o Congresso vai votar, outras dizem que já votou. É tudo mentira, não tem. A direita brasileira está tentando retirar direitos, mas não tem nenhum projeto tramitando que queira acabar com o 13º salário. Até seria um absurdo, né? A participação da renda do trabalho no PIB brasileiro já é tão baixa em padrões internacionais, seria uma loucura você querer retirar direitos, né? Ainda mais num momento como esse. Então, e ainda assim é algo que garante estabilidade econômica, né? É muito baixa a participação, mas é algo que ainda dá sustentação ao mercado interno para manter a economia, que não vive o seu melhor momento, é fato, né? Mas manter a economia circulando, né? Aliás, vamos falar um pouquinho desse momento econômico. A crise é tão grave assim ou ela é mais política do que econômica, doutor Max? Que existe uma crise econômica é verdade, né? Agora, os fundamentos dessa crise, né, eu acho que a mídia tem manipulado um pouco, né? Tem um componente internacional, né? O mundo inteiro está num período de retração, né? A China, que era o grande motor aí, está com a economia um pouquinho mais combalida, a economia norte-americana não está reagindo como se esperava, tem esse componente externo, e no componente interno, né, a gente tem alguns problemas estruturais no Brasil, né, e outros que são, em parte, fabricados politicamente, né. A própria maneira como tem sido conduzida a Operação Lava Jato, eu acho importante você punir quem corrompe, né, e tanto na corrupção quem paga quanto quem recebe. Agora, você não pode deixar setores da indústria, do comércio, da prestação de serviços nacionais impedidos de trabalhar. Tem até uns projetos para tentar impedir que isso aconteça, até por garantia da soberania nacional. Eu acho que isso é um componente. Mas eu sou uma pessoa tipicamente positiva, eu acho que a gente vai sair dessa. Eu acho que essas conquistas dos últimos 12 anos de investir no mercado de trabalho, aumentar o salário mínimo, essas conquistas sociais aí, tem ajudado a dar um certo estofo, que é o que você estava falando, né? Que a gente tem muita gente consumindo no mercado e ascendendo socialmente. Eu acho que isso é um fenômeno irreversível e vai ajudar bastante esse mercado interno nosso a sair dessa crise aí. Pois a esse respeito, falando do combate à corrupção, a gente percebe tem uma percepção nesse momento, parece que a corrupção está maior. O doutor me falava que acho que é um pouco diferente, né? Talvez ela seja um pouco menor e a percepção de que ela está maior venha justamente do fato de eles estarem punindo corruptos nesse momento, que é um momento histórico para o país, né? Nós nunca tínhamos visto políticos sendo presos, nunca tínhamos visto empresários de grande monta sendo presos, e eles estão sendo presos nesse momento, né? Isso é um paradoxo, né? Quanto mais se investiga a corrupção, se criam instituições para você poder fiscalizar e punir, dá uma aparência de aumento da corrupção. Durante o governo Fernando Henrique, nós tínhamos o Procurador-Geral da República, era chamado Engavetador-Geral da República. Qualquer denúncia contra o governo acabava. O primeiro ato do Fernando Henrique foi acabar com uma Câmara de Controle e Investigação Interna feita pelo Itamar Franco.
Nesse período se investigou muito pouco, ficava tudo embaixo do tapete e dava uma aparência de normalidade. Hoje a gente tem a Controladoria Geral da República, o governo federal equipou a Polícia Federal, né, e deu espaço para investigar, colocou na Procuradoria Geral da República procuradores, Fonteles, o Janot e vários deles que tiveram amplo espaço para investigar, né, e as pessoas têm uma aparência que aumentou a corrupção. Na verdade, a gente precisa combater a corrupção, são níveis historicamente altos, né, mas nunca se combateu tanto. O que não se combate é a corrupção aqui em São Paulo. A gente vê a impunidade graçando, né? O escândalo Alstom. Quem que se conhece que foi preso desse escândalo? Gravações e provas e documentos envolvendo políticos, envolvendo empresários no escândalo Alstom, no metrô. O mesmo tipo de delação, né? De delação da própria Alstom, do empresário da Alstom, premiada também para não sofrer sanções, e, no entanto, não caminhou isso. Né? Documentos mostrando contas na Suíça, uma série de questões, a mídia quieta. E onde que foi isso? Onde que estão as pessoas presas em relação a isso? Eu não estou defendendo que não prenda, porque prendeu aqui e não prenda lá. Tem que prender todo mundo. Agora, esses 2 pesos e 2 medidas que a mídia também investiga, por que aqui não pode investigar aqui em São Paulo? É um terreno neutro que não aplica o mesmo padrão aí de rigidez que a mídia espera? Pois é, aproveitar o gancho do Dr. Marcos aqui para fazer a propaganda das mídias do Secor, né? Aqui nós temos o TV Secor, o Boletim do Sindicato, é uma mídia alternativa que não tem compromisso com a informação que dá força ao trabalhador. Mas deixa eu aproveitar aqui, falando em comunicação com o trabalhador, o Marcos Soares, final do telefone 4126, mandou aqui o recado pelo WhatsApp. Lembrando, o nosso WhatsApp aqui é 95893-5075. Ele pergunta: os reajustes previstos para os trabalhadores serão suficientes para compensar a inflação que estamos vivenciando, Dr. Marcos? Olha, boa parte das categorias brasileiras, nos últimos anos, mais de 90% tem conseguido ao menos a inflação e até um aumento real, né? Os sindicatos têm conseguido isso. O Secor, historicamente, tem conseguido não só a inflação, mas até aumentos reais, né? Isso, aí nos últimos 10, 12 anos, houve um aumento do poder aquisitivo dos comerciários aqui. E eu acho que isso vai continuar acontecendo, até porque a gente tem uma taxa de desemprego relativamente baixa no Brasil, em padrões internacionais. E 10 setores da economia que, mesmo com a recessão, tem dificuldade de contratar. Várias matérias se dizem, apesar da crise, tal. Todas, apesar da crise, tal. Né? Então, eu acho que a categoria vai conseguir isso e em breve aí, a economia melhorando vai avançar mais ainda. Então, mas boa pergunta do Marcos, né? A gente que milita a imprensa sindical, até brinca com isso. A imprensa paulista, hoje em dia, para qualquer informação positiva, tem que colocar um apesar da crise antes no título, que é para frisar que tem crise, né? Para aprofundar essa... Mas acho que é importante lembrar o Marcos Soares, que assim, acho que os reajustes têm um índice base, que geralmente os índices atrelados ao índice do governo, INPC, IPCA, que garantem um patamar mínimo aí. Se esse índice aumentar, a inflação aumentar, esse patamar mínimo acaba sendo garantido e a briga é por um aumento real, 1, 2, 3% de aumento real, né, Dr. Marcos? Na verdade, desde o Plano Real do Fernando Henrique, não existe mais garantia de repor a inflação. Né? Em tese, se não tiver uma nova convenção coletiva, o salário continua igual. Então, não existe a garantia por lei de manter o poder aquisitivo e aplicar a inflação. Depende da correlação de forças entre empregado e empregador. A garantia é a luta. A garantia é a luta, é aquela frase, a luta faz a lei. Né? E político, assim como empresário, é que nem feijão ruim, só funciona na pressão. Agora, aproveitando a gente ter retornado aqui ao tema da convenção coletiva, uma das grandes preocupações para toda a negociação coletiva, em especial nas convenções coletivas, é estabelecer mecanismos que diminuam o índice de acidentes de trabalho, né, doutor? Isso tem sido uma luta aí. Eu sou formado como advogado há 21 anos, tem algo que eu tenho enfatizado muito na minha luta. Eu acho que é uma grande chaga no Brasil, assim, uma grande dívida histórica que a gente tem com a quantidade gigantesca de acidentes do trabalho no Brasil. Seja pequeno, seja sério, seja doenças, mutilações, mortes. Né? Jefferson, espectadores,
Vocês conhecem algum empresário que foi preso porque um trabalhador seu teve um acidente de trabalho grave ou morreu quando era uma coisa que era óbvia que iria acontecer? Não. Nunca, né? Nunca. Então, no Brasil você pode ir preso. Você mata alguém numa briga de bar, você vai preso. Hoje, você bebe e dirige e comete um acidente, pode ir preso. Agora, você coloca lá um trabalhador numa situação de perigo, porque qualquer leigo, olha, aquilo, o negócio é perigoso, não vai dar certo aquilo. O sujeito vai, cai e morre. Não acontece nada com o empregador. Isso a gente tem feito uma luta enorme no dia a dia, né? O setor elétrico, por exemplo, que a gente representa entidades sindicais no setor. Morre um trabalhador no setor elétrico, acidentes previsíveis, geralmente terceirizados. Eu, colegas do escritório, vão na delegacia para que o delegado seja obrigado a investigar também o dono da empresa, o diretor de segurança da empresa que praticou aquela ação ou omissão, né? E o delegado, muitas vezes, não, doutor, isso não X trabalho. Não, mas eu estou querendo investigar o homicídio, culposo ou doloso, não é aqui que investiga o homicídio. Não é bem assim, né, doutor? Como não é bem assim? A vida humana não vale muito e tem que ser investigado qualquer homicídio? Historicamente, a culpa recai sobre o trabalhador, né? Ou pelo ato, o tal do ato inseguro, né? Ou por outra questão, mesmo que ele não esteja usando os equipamentos de proteção individuais corretos, ou o que é grave, né? Acreditar, dar essa tarefa para o equipamento de proteção individual quando é a proteção coletiva que deve ser adotada, né? Sim. Não, e os empresários, o que praticam aqui no Brasil em relação à segurança em comparação com outros países com o mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, é vergonhoso, né? A gente vê no dia a dia diversas categorias. Recentemente o Secor teve que entrar com uma ação coletiva contra um grande supermercado, não vou dizer qual é, mas a mesma luva que se utilizava para limpar os banheiros era utilizada para limpar os peixes. Que absurdo. Isso, e o Secor está sempre atento, tanto punir as empresas, denunciar, tem várias ações coletivas que têm sido feitas em relação a isso, né? Imagine outros setores aí como é que é no Brasil, né? No Brasil inteiro, né? A mortalidade no Brasil é altíssima e algo que tem que ser feito para punir. Então, um dos mecanismos disso é inclusive a punição criminal, né? Existe a figura do homicídio culposo, e em alguns casos é até doloso, quando você sabe que aquilo pode acontecer e não fez nada para impedir. Okay. Então é importante punir, e mesmo que a família não queira investigar, quando há uma morte, o próprio Ministério Público pode fazer isso, mesmo ação penal pública, né? Que independe da vontade da família. Ok. Doutor, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer a participação do doutor Maximiano Garcês, agradecer a sua presença aqui conosco nesse programa TV Secor. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.